Então vamos lá, gente. Segunda parte do livro de Esther. Continuação da nossa reflexão, né? A história de Esther, ela se inicia 103 anos após o exílio babilônico de Nabucodonosor. Ele levou cativos os judeus. Embora alguns judeus tenha retornado, como Esdras, Neemias, muitos não voltaram, não retornaram. Existia uma comunidade judaica em Susa, a capital do antigo Império Pérsia. E Esther era judia, órfã, criada pelo seu tio Mardoqueu, né, órfã de pai e mãe. Foi discipulada por ele, foi criada por ele. Eles eram judeus, povo de Deus, né, que acreditavam no nosso Deus Todo-Poderoso. Mardoqueu era funcionário do palácio real do rei Pérsia, né, o rei Xerxes, Assuero. Esse rei era muito orgulhoso, muito soberbo, então um dia ele resolve dar uma festa, né, um banquete lá para os seus convidados, que eram reis poderosos também, de outras províncias. E aí ele pega e dá muita bebida, comida de graça, ele ostenta bastante coisa. E aí o pessoal começa a se divertir, beber muito. Tem uma hora que não tem mais nada para fazer, né? Acredito. E aí ele pega e pede para mandar chamar a rainha, né? Vasti, que era a esposa, para que ela se apresentasse, para que ele exibisse ela para todo aquele povo que estava lá bebendo, fazendo um monte de coisa. E a rainha pega e nega, né? Fala, não vou, não quero, não vou. E ele fica muito nervoso, fica muito bravo. E aí ele fala, então eu vou tirar ela do reinado, ela não é mais rainha e acabou. E aí pronto. E aí quando foi no dia seguinte, eu acredito, com a gente lendo, a gente percebe que tem uma hora que cai a ficha dele, que ele fala, e agora? Né? Na verdade ele deve ter pensado, o que eu vou fazer? Tá escrito, né, que ele meio que fica tentando achar uma solução, porque ele precisava da rainha, né? O rei tem a sua rainha e tal. E aí ele vai pedir conselho para os sábios, né, da época lá. Naquela época eles tinham os conselheiros, né? O povo que não acreditava em Deus, etc. E tem os conselheiros que dão conselho, as pessoas que é mais sábia, que é mais culta. E aí o pessoal lá que ele foi pedir conselho falou, olha, uma ideia que você para você solucionar o problema é você pegar algumas moças, né? A gente pega, seleciona, trata elas, cuida delas e depois você vê a qual se enquadra melhor para ser a sua rainha, porque não tem outro jeito, né? Se você voltar a sua palavra atrás, que não existia essa possibilidade antigamente, porque na verdade é chato mesmo, né? O sim de uma mulher é sim e o não de um homem. Então, esse negócio de voltar a palavra atrás também, e na época deles isso resultava até em morte, né? Então, não podia voltar a palavra atrás. E aí ele falou, e outra coisa, né? Os sábios lá, os conselheiros dele falou, aí você vai deixar isso como tá, e aí as mulheres vão começar a se rebelar, né? Quando os maridos conversarem, falarem e tal. Então tem que dar um jeito nisso daí. E a melhor forma é você ocupar o lugar dela com outra rainha. Aí ele pegou e chamou essas moças, levaram pro spa de beleza para tratar elas. E o Mardoqueu, né, ele tinha a sobrinha, né, que era a Esther. Ele falou, se candidata, né, talvez você possa ser escolhida, tal. Ela foi lá, se candidatou, tal. E de fato, ela foi escolhida. O rei, ele se encantou com ela, ele bateu o olho e falou, essa rainha, tal. Ela virou rainha, né? E aí, mas aí depois aconteceu várias coisas, como isso daí é uma parte também que é melhor, né, deixar para outro vídeo, mas eu vou dar uma resumida. O Mardoqueu, ele escuta 2 soldados lá falando do rei,
e programando a morte do rei, e de repente ele consegue reverter isso daí, o rei fica sabendo, etc. E Mardoqueu, ele é promovido, né, por conta de que ele salvou a vida do rei. Porém lá tinha Naamã, né, também, que era uma mão direita lá, né, do rei também, que tinha um cargo bem importante na época. E Naamã, ele era muito envaidecido também, né, muito soberbo, e aí ele passava na rua, o pessoal se prostrava para ele. E um dia ele passou e Mardoqueu tava, e Mardoqueu não quis se prostrar para ele, porque Mardoqueu era um homem de Deus e ele não se prostrava a ninguém a não ser a Deus, né? Ele não deixava se manipular por nada, por ninguém, por medo, por nada. E ele ficou muito bravo, né? Ele falou: como assim você não vai se prostrar para mim? Aí ele foi no rei, né? Como ele tinha um acesso bem, né, com o rei, ele falou assim: ó, faz um decreto aí pra matar esses judeus, porque aconteceu assim, assim, assado. E tipo, aí o rei pegou e fez o decreto, né? E aí Mardoqueu falou, tipo, meu, e agora? O que eu vou fazer, né? Tô desesperado. Eu vou ter que né? Aí naquela época, quando com forma de desespero, né? De uma forma assim que chamasse a atenção das pessoas e a atenção de Deus, as pessoas se vestiam de pano de saco, colocavam cinza sobre as cabeças e etc. E ele fez isso, né? E aí ele chegou até o palácio para falar com Esther, porque ele lembrou, ele falou: pô, Esther é rainha, então ela vai poder, né, reivindicar o nosso povo, fazer alguma coisa. E aí o soldado foi lá, falou com ela falou assim: mas por que ele tá nessa condição, que tá acontecendo tudo isso? Por quê? Mas porque vão matar eles. E aí ela falou assim, ela falou: não tem como ele entrar no palácio assim pra falar comigo, vai lá, leva a roupa pra ele. Aí ele falou que não aceitava as roupas porque ele tava em manifestação pelo povo de Deus. E aí ela pegou e desceu, né, até o local, foi lá falar com ele e tal. E aí ele pegou e falou: olha, a única solução é você entrar na presença do rei e falar pra ele, né, e nos ajudar, né. Só que detalhe, quando a Esther foi se candidatar, ninguém sabia que ela era judia, né? E também aí, tipo, ela ficou com muito medo. Na hora eu acredito, né, se fosse nós, na hora ela falou: não, mas não tem como eu fazer isso. E outra coisa, lá tinha umas regras assim bem pesadonas mesmo. Tipo, pra falar com o rei tinha que estender um cedro, não sei o quê, e o rei tinha que chamar, e já tinha 30 dias que ele não chamava ela. E ela falou: se eu for lá e alguém não fizesse esse ritual para chegar até o rei, morria, entendeu? Independente que era rainha, qualquer coisa. Tipo assim, ele era o todo poderoso, né? Aí ela pegou e falou: se eu for fazer isso, ele vai me matar, e etc. Aí Mardoqueu, ele pega e ele fala, né, pra ela uma coisa bem séria que eu falei no outro vídeo, né? Não imagines que por estarem no palácio do real será a única a escapar entre os judeus, pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza. Aí cai a ficha de Esther, né? Gente, meu vídeo tá acabando, eu tô fazendo de 10 em 10 minutos, tá? Esse assunto vai ter 3 partes. Eu vou finalizar no próximo vídeo. Então aqui eu já vou fazer a outra parte, que é pra ficar melhor, né? Dividido a reflexão pra gente. E vocês conseguem administrar melhor, né? O assunto, tá? Conseguem digerir melhor o que eu tô querendo passar pra vocês e conhecer um pouquinho também da história, mas vocês vão conhecer a fundo mesmo quando vocês lerem, tá? Mas eu tô dando uma resumida aqui, e no próximo vídeo eu dou continuação, tá bom? Vai ser 3 videozinhos. Até lá!